Obrigada, Padre Valentim, pelo seu ótimo testemunho. Agora temos mais uma aluna de Miguel Torga, que vai recitar o poema Serenata em Dó Maior. Boa noite a todos. Serenata em Dó Maior. A minha vida é uma cena triste, dessas que se fazem numa praça por causa de uma mulher. Todas passam, todas olham e sorriem de paixão. Mas o namorado insiste. Minha senhora responda, sim ou não. Sim ou não. Ah, mas a senhora não responde, porque não é resposta àquela esperança dada a um vago talvez. E o pobre diabo leva a mão ao coração e diz, minha senhora, mate-me de uma vez. A minha vida é isso e muito mais. Em direção às cartas e aos sinais de aprender a namorar. Foi tudo colhido em mim, porque eu sou um pobre Adão a começar. Miguel Torga. Obrigada, Andreia. Agora temos o Sr. António Campos, Presidente do Instituto para o Desenvolvimento Agrário da Região Centro. Perdoe-me se eu estou enganada. Completamente. Pronto, avante. Senhora... Não. O senhor também era um conhecido Miguel Torga e certeza que tem algumas histórias para partilhar connosco. Peço é que seja breve, peço desculpa. Eu começo por cumprimentar a mesa, agradecer, cumprimentar todos os presentes e agradecer o convite. Eu vim aqui porque onde estiver qualquer coisa ao Torga, eu estarei. Porque, de facto, estou aqui perante jovens e gostaria de começar por lhes explicar uma diferença que há entre a minha geração e a atual e a vossa geração. Eu era um jovem e procurava, num país com uma ditadura de ferro, ilhas de liberdade. E o primeiro contacto que tive foi com um grande amigo do Miguel Torga, que era o Dr. Fernando Val. O Dr. Fernando Val era um grande amigo, de grande intimidade, do Torga. Pela via do Dr. Fernando Val, eu ampliei a minha ilha de liberdade. Passei a vir com ele todos os sábados, e todos os sábados íamos conspirar durante anos. Eu conheci o Torga nos anos 60. Portanto, ele poderia ser meu avô. Eu sou uma geração intermédia entre a vossa e a do Torga. Mas havia um apetite que nós tínhamos. Tínhamos referências fortes e as pessoas para nós representavam muito o que elas pensavam, a forma como refletiam o mundo, aquilo que elas encarnavam em si próprio. E o Val e o Torga encarnavam para mim regras e princípios que eu ambicionava para o meu país, para mim próprio, que era a liberdade, que era a capacidade de refletir, a capacidade de poder analisar tudo o que se passava no mundo. E foi assim que me fui aproximando do Torga. Aos sábados deixava a Boémia e às 3 da tarde entrávamos para o consultório do Torga, aí ficávamos a conspirar até às 7, ou às 7 e pico, que era a hora que ele saía, e apanhava o elétrico para casa, ou então, muitas das vezes, íamos jantar. Ali discutíamos o mundo, discutíamos a evolução do que se passava na sociedade portuguesa. Um jovem daquela idade, como eu, às vezes tinha atos de desespero perante um país fechado, um país oprimido. O Torga e o Val eram duas pedras que estavam ali, que nunca perdiam a esperança. E que, na minha vida, representaram sempre muito, porque nunca me deixaram entrar em desespero. Eu nunca passei pelo Partido Comunista, nunca passei pela extrema-esquerda, nunca fiz. Fui sempre bem balizado por dois marcos, de facto, que existem a nível nacional, que eu considero que é a nível nacional. O Torga e o Val. E foi com esses dois amigos que eu passei muito da minha juventude. Tive essa felicidade, tive esse privilégio de passar grande parte da minha juventude com essas duas pessoas. O Torga era uma pessoa de reflexão. O padre Valentim perdeu as batalhas todas com o Torga, porque
Era assim. Eu nunca fui caçador e a caça para mim não tinha muito interesse. Eu caçava por causa do Torga. O Torga deixou de caçar, nunca mais peguei numa espingarda. Mas o padre ficou vacinado e lá continuou a andar à caça. O Torga era um amante, gostava das águas lá de cima de Chaves. O Torga desapareceu, mas o padre lá continua a ir às águas. Eu mudei muito após o desaparecimento do Torga. E hoje ainda oriento a minha vida com algumas coisas de homenagem ao Torga. Hoje estou reformado, tenho tempo. O Torga era um grande amante da natureza. E o Torga adorava a natureza. Nós passeávamos com ele ou íamos com ele por qualquer lado e ele conhecia. Não era só amar, porque também conhecia. Ele tinha o apetite de conhecer tudo. Hoje sou um grande colecionador de árvores em extinção e cada vez que apanho uma, eu digo para comigo, uma homenagem ao Torga. Hoje tenho uma grande coleção de variedades já extintas ou em extinção de maçãs, de peras e não sei o quê, que vou recolhendo e cada uma que faço isso ao Torga. Quando vejo uma perdiz e ando por lá à procura desse material genético perdido, eu presto homenagem à perdiz em nome do Torga. O Torga era para os amigos de uma grande dedicação. O que é que os amigos eram muito poucos, eram muito escolhidos. E há pouco falava-se aqui, ele com os jornalistas não tinha, ele não dava entrevistas, ele era um homem fechado, só se abria com meia dúzia de amigos, com quem conversava, com quem discutia, em quem confiava, porque a vida dele foi sempre uma vida extremamente difícil. E aquele ar que ele tem de uma pessoa dura, não é verdade, como o padre Valentim há pouco dizia, ele era um homem extremamente sensível, aliás, só podia ser para fazer a obra que teve. Era para nós, e já em termos políticos, era para nós uma grande referência. E tive dois problemas na minha vida com o Torga. Uma, em que ele desconfiou que eu andava a caçar e não lhe dizia que caçava. E um dia disse-me, venha-me buscar para ir a almoçar aí. Chegou lá, ao Oliveira do Hospital, e eu vi o Torga sair ao pé de mim. E disse, não, você fica aí que eu já cá venho ter. Foi ter com o Manhoso era um colega meu de caça, que ainda é vivo, também caçava com o padre Valentim, porque o padre Valentim começou a caçar connosco. Chegou lá e disse, Manhoso, vocês têm morto muita perdiz este ano. E o Manhoso disse, não, este ano não, porque aquele tipo agora meteu-se na política, nem teve tempo para andar, quando nunca mais foi à caça. E o Torga chegou ao pé de mim e disse, vim aqui fazer as pazes consigo, afinal você não me estava a enganar. Tinha deixado de caçar. A segunda questão que eu gosto de referir é a questão da nossa entrada para a comunidade. O Torga discordava profundamente. Eu disse ao Mário Soares, nós não podemos entrar e fazer este ato sem, de facto, irmos conversar com o Torga. O Torga está desesperado porque nós vamos entrar na União, na comunidade, e, portanto, ele está convencido que nós não aguentamos a língua, não aguentamos a cultura, que vamos ter problemas graves em Portugal. E lá viemos os dois, lá vinham com o Mário Soares, entramos no consultório, e o Mário Soares vira-se para o Torga e disse, doutor, vimos aqui de explicar esta coisa de entrarmos para a União. E o Torga vê-se para o Mário Soares e disse, amigo, não me discuta mais com essa coisa, porque eu não acredito nisso. Nós vamos pôr a nossa língua em risco, vamos pôr a nossa cultura. É claro que hoje nós todos sabemos que a nossa cultura é mais forte do que era nessa época, que a nossa língua está hoje mais consolidada do que estava nessa época. Mas o Torga, de facto, foi muito difícil. E foi preciso horas, e mesmo assim ainda foi a Lisboa ao Prémio Pessoa, e fez um discurso violento contra a nossa entrada na própria União.